A Bíblia sempre fala para você observar sinais. Mateus capítulo 24, Jesus ele fala uma série de coisas que vão emoldurar o final dos tempos. Se fosse amanhã, eu me acertar com Deus hoje, fazer o bem hoje, não deixar o bem que eu posso fazer hoje é para amanhã. Ô Sérgio, você é ateu. Sou ateu. Você não acredita em Deus. O ateu não, o ateu ele tem uma fé que não existe Deus. Eu sou um ateu não militante. Veja bem, eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Nos últimos dias eu venho escrevendo provavelmente um roteiro digno de Oscar e sem dúvidas eu já falei de vários assuntos que remontam à criação da humanidade. Fatos tão estranhos que nos faz pensar, Jesus de Nazaré realmente existiu? E eu vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Como eu já afirmei em outros vídeos, nascer e morrer em um país como o Brasil significa que o nome de Jesus é algo quase inevitável. Quando somos crianças, os adultos e pessoas ao nosso redor dizem que Deus é o único, ou seja, não há opinião além disso. Para alguns, isso significa se afastar da fé e, para outros, abraçar o ceticismo. Em virtude disso, resolvi ir a fundo nesse assunto e hoje vos apresento Jesus de Nazaré realmente existiu? Ô Sérgio, você é ateu. Sou ateu. Você não acredita em Deus. O ateu, ele não precisa ter fé? Tem um livro chamado A Fé do Ateu, né? Existe uma fé no ateu da não existência de Deus. Você acredita com uma certa fé. Eu acho que o cara que é mais neutro, o cara que se anula, é o agnóstico. É o agnóstico. O cara que não acredita em Deus, não acredita na existência, ele tá tudo. Se aparecer, ele acredita, se não aparecer, ele não acredita. O ateu não. O ateu ele tem uma fé que não existe Deus. Pode ser. Mas vamos lá, cara. De novo. Ateu. Eu sou um ateu. Os ateus me odeiam. Você não acredita em Deus, não acredita em nada. Os ateus te odeiam. Os ateus me odeiam, porque eu sou um ateu não militante. Entendeu? De novo, cara, eu não quero. Cara, se você acredita em Deus pô, cara, seja feliz. Eu não vou te convencer que Deus. Nem quero não, te mas convencer. A sua fé. Qual que é a sua crença? Então, agora, da onde que vem o meu ateísmo? Vamos lá. Como a gente estuda muito, lê muito sobre física, estuda muito sobre astronomia, astrofísica, cosmologia e tudo mais, não encaixa para mim, nas coisas que a gente estuda, ter, por exemplo, um ser que criou o universo, que criou a Terra, que criou o ser humano e tal. Se aquele que foi chamado do caminho, da verdade, da vida, na verdade, for o maior engano já contado, pastores e fiéis dedicaram seu tempo e vida para algo que não existe? Ou isso realmente os trouxe a tão desejada salvação? Não é errado nos questionarmos de algo tão importante. Isso é literalmente a maior história da humanidade. O próprio Jesus nos ensinou a buscar a verdade. E se para você não faz sentido, você é apenas alguém alienado. Alguém que não tem a própria opinião. E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai pra depois. É muito bonito, é muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra a norma, muito normal. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu, muito bonito, pra ganhar voto, muito bonito. Veja bem,
Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade, desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Que é matéria e movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. No Sermão da Montanha, Jesus diz: busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Você está batendo na porta ou apenas aceitou algo desde criança? Isso não seria o mesmo que doutrinação? A humanidade diz que viemos de uma explosão, ou seja, a ciência abomina a necessidade de um criador. Se você quiser fazer uma torta de maçã do nada, primeiro tem que inventar o universo. The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. So forget Jesus. The stars died so that you could be here. E sem dúvidas, isso gera vários conflitos, o que me deixa aberto a criar opiniões e teorias. A Bíblia não tem um versículo único dizendo Jesus existiu, mas textos fundamentais confirmam a sua existência histórica. Bom, a Bíblia é a única fonte cristã que talvez nos prove que Jesus existiu. Não podemos ser iguais às grandes massas de igreja e pessoas que ignoram os fatos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Well, that's really none of your business, but isn't it the business of your donors? listen, I paid, and don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. E utilizam isso como formas rápidas de ganhar dinheiro e até mesmo assustar pessoas. Mas Jesus já aparentava saber que não seria aceito, por isso vos falo por parábolas, porque eles ouvindo não compreendem. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías comenta o mesmo assunto. Mesmo que muitos tenham acesso à verdade, eles não estão prontos para compreendê-la, ou melhor dizendo, aceitá-la. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus is the Alpha and the Omega. Jesus is the first and the last. With Him I need nothing. In Him I have everything. Não é errado para você que acredita nele se perguntar se ele realmente existiu. Nesse vídeo, você vai realmente descobrir a verdade, de uma forma resumida e fácil de entender, sobre a história mais famosa de todos os tempos. Quais são as provas arqueológicas? Qual o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus? Pois todos dizem, Jesus morreu por nós. Mas será mesmo que isso é real? Existe uma grande curiosidade entre os historiadores sobre Jesus, e o que acaba gerando vários conflitos e opiniões adversas. A gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu. Com bastante certeza. Lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Tá errado, hein?
porque é muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias. E Paulo diz que esteve com o irmão de Jesus, Tiago, e que esteve com o seu apóstolo mais próximo, Pedro. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais próximas ainda do que ele, que não conheceu Jesus em vida? 26 anos após a morte de Cristo, que morreu ali no 30-36 DC, um historiador menciona a execução de Jesus para o governo de Pôncio Pilatos durante o Império de Ibério. E bom, é meio estranho porque é uma fonte não cristã, e pelo que eu vi aqui, ela confirma a morte de Jesus. E entre muitas palavras, confirma que Jesus existiu. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes e realizou as mais determinadas torturas e foi odiado por suas abominações. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima. Eles eram crucificados, jogados em buracos e deixados para morrer, e queimados para que servissem como iluminação noturna. Tácito era um historiador romano de alta posição e com certeza obteve as informações especiais e concretas. O jovem nasceu 31 anos após a morte de Cristo e escreveu uma carta datada mais de 30 anos após isso. Embora ela não confirme a existência de Jesus, ela fala sobre uma comunidade cristã que adorava Cristo. Eles, os cristãos, amavam se reunir em um dia fixo para cantar e adorar a Cristo e se comprometem a não cometer nenhum crime e querem ficar longe de furtos e adultérios. Isso é importante porque cita as famosas perseguições aos fiéis. Eles preferem morrer do que negar a fé. E entre muitas aspas, isso é uma grande prova, cara. A carta é bem grande, né? Mas resumidamente já temos duas provas. A natureza é algo que eu já comentei como é perfeito. Os animais, bactérias, a água, até as nuvens, tudo isso foi criado sozinho? Como isso é possível, cara? Em virtude disso, eu fiz um vídeo onde eu digo tudo é perfeito, onde eu comento sobre a proporção áurea, onde eu digo que o número 1618 seria o número perfeito. E também eu afirmo dizendo, o mundo foi assinado por alguém, não com a caneta, mas sim com proporções impecáveis. E se existe uma assinatura, existe um autor. A ciência acredita que a vida surgiu na Terra através da evolução química, partindo de moléculas inorgânicas, na sopa primordial, oceanos primitivos e ricos em metano, amonia e água, que sob a ação de energia, raios e vulcões, formaram moléculas orgânicas, aminoácidos e lipídios, formando estruturas mais complexas, até que surgiram as primeiras células simples, parecidas com bactérias, há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, marcando o início da vida unicelular. Já de acordo com a crença cristã, a vida na Terra surgiu por meio de um ato deliberado de ação divina. Essa perspectiva é conhecida como criacionismo. Defende que Deus é o autor e sustentador de todas as formas de vida. Agora, sabendo disso, qual é o lado correto? Qual a verdadeira teoria? A ciência lida com o mundo natural, e Deus, se existir, estaria fora desse escopo. Para eles, Deus é literalmente nada. Se Deus é onipotente e bom, por que permite o sofrimento e o mal no mundo?
Seria o Criador capaz de deixar sua própria criação sofrer por toda a eternidade? Há uma série de artefatos e relatos que talvez corroboram a narrativa bíblica. A arqueologia tem se mostrado uma grande aliada quando se fala nesse assunto. Em outras palavras, ela não revela apenas evidências tangíveis, mas também muda totalmente a forma de analisarmos isso. O mais engraçado é que somos privilegiados, pois são recentes e me levam a dizer que isso tudo é um ponto fácil para a existência de Deus. Também temos o tanque de Siloé, uma das maiores descobertas arqueológicas. Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje você vai conhecer a piscina de Siloé, onde Jesus operou um dos mais belos milagres relatados no Evangelho de João. Jesus, num sábado, curou um homem que era cego de nascença e, a partir dali, revelou mais uma vez o seu papel como Messias e Salvador da humanidade. Jesus veio como o Messias prometido, enviado por Deus. E daria só um vídeo disso, né? Porque é uma discussão gigante, cara. O islamismo, Jesus é chamado de Isa, né? Um dos maiores profetas de Deus, mas não divino. No judaísmo, Jesus é geralmente visto como um judeu histórico, mas não como o Messias prometido, o que é meio bizarro, né? Eles esperam um verdadeiro Messias que restaurará Israel, trará a paz mundial. Jesus morreu na cruz principalmente como um sacrifício voluntário pelos pecados da humanidade, para restaurar a relação quebrada entre Deus e os homens, oferecendo perdão e vida eterna para aqueles que creem, agindo em obediência ao Pai, mesmo sendo inocente, em um ato de amor supremo. É isso que todos escutam. Antes da crucificação, Jesus viveu a Semana da Paixão, marcada pela entrada triunfal em Jerusalém, ensinamentos no templo e unção em Betânia, a agonia no Getsemane e a traição de Judas, a prisão, o julgamento por Pôncio Pilatos e a coroação de espinhos. Após a crucificação, o corpo de Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia, o túmulo foi encontrado aberto e vazio, pois ele, digamos que ressuscitou. Chegamos agora no sepulcro vazio e vamos ver um pouco da arqueologia desse lugar antes de a gente entrar. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma parte elevada de pedra que cria uma espécie de uma canaleta. Para que isso? Aqui ficava a pedra que rolava e que fechava a entrada da caverna. Essa pedra ela desapareceu ao longo dos séculos, mas eles trouxeram para cá outra pedra que foi trazida de Hebron, é a cidade dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó e as suas esposas, com exceção de Raquel, que está enterrada mais próxima daqui, no caminho de Belém. Então essa pedra aqui, ela é igual à que fechava a entrada, só que menor. Então imaginem ela maior e ela é usada para fechar o sepulcro. E agora sim, vamos entrar. A gente vê aqui espaços para corpos e esse espaço aqui foi o espaço onde foi colocado o corpo de Jesus. E também aqui atrás a gente vê uma cruz vermelha pintada. Essa é uma cruz bizantina, quer dizer, ela foi pintada, segundo a tradição local, no próprio período bizantino, que é o primeiro período cristão de Israel. O corpo de Jesus foi colocado aqui na sexta-feira. O sábado, que é o Shabat, o dia de descanso, o sepulcro está fechado. E no domingo, as Marias vêm para cá e encontram o sepulcro aberto e vazio. E assim ele está até os dias de hoje. A gente vai encontrar uma pessoa muito especial aqui no jardim. Que na parte direita do túmulo havia um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo. E a Bíblia diz que os anjos dialogaram com as mulheres também naquela manhã de ressurreição. Então esse túmulo aqui encaixa no que está escrito nos versículos bíblicos que nós estamos falando e mostrando para vocês aqui. Então encaixa-se muito bem no que está escrito. Bom, segundo essa doutrina, após a sua morte na cruz e antes da sua gloriosa ressurreição, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos,
o Sheol no hebraico e o Hades no grego, não para sofrer, mas para levar a salvação àqueles justos que haviam morrido antes da sua vinda ao mundo. Hoje, Jesus é visto principalmente como a figura central do cristianismo, o Filho de Deus e Salvador, que oferece amor, perdão e vida eterna, sendo um modelo de conduta e guia espiritual. Bom, a Bíblia diz que os que não aceitarem a palavra de Deus serão julgados e depois passariam a eternidade no inferno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Suponhamos que você levantou de manhã, deixou seu filho na escola e foi ao trabalho, mas no caminho você perde a direção do carro e bate ele, e acorda em um local totalmente escuro e estranho, um calor extremo e um grito que ecoa nos seus 4 cantos. De qualquer forma, você sabe que aquele é seu lar pelo resto da eternidade. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo, e a pior parte de tudo é a lucidez de todos os fatos. A Bíblia indica que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, não para humanos originalmente, mas serve como um local de punição para quem rejeita Deus. Em virtude disso, a teoria do inferno pode ter sido criada para um sistema de controle social, mas na minha humilde opinião, não faz muito sentido, como se a humanidade ligasse para isso tudo, né? É a personificação do mal, visto como um anjo rebelde, que se opôs a Deus e foi expulso do céu, liderando espíritos malignos. Já o judaísmo vê Satanás como uma força que se inclina ao mal. A Bíblia descreve ele como astuto, mentiroso, enganador e até como um grande dragão do Apocalipse. Bom, a grande maioria dos historiadores e estudiosos concordam que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real, um judeu da Galileia. Em minha humilde opinião, a ciência não faz muito sentido. Você pensa aí, como um vácuo surgiu tudo, cara? Uma explosão? Como assim? Sei lá, cara. Ou também, como Deus existe sem alguém para dar início a ele? Por exemplo, tudo tem início. Como Deus existe dessa forma, cara, sozinho, onipotente? Flávio Joséfo descreve que Deus existiu. Bom, como eu falei aqui, né? O mundo foi assinado. E se existe uma assinatura, existe um autor. E entre muitas palavras, Jesus de Nazaré é a melhor explicação para tudo isso. Bom, quem criou o universo fez um trabalho belo e incrível. Deus criou tudo em 7 dias. A ciência diz ter criado em minutos. Bom, cara, foi esse o vídeo. Meu curso tá aí no comentário fixado, entra lá. E caso queira uma aula mais avançada, entre em contato comigo no Zap. É isso, e fui. Don't wanna go